Aleluia. Saúdo a todo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estou alegre de estar na casa de Deus, juntamente com os irmãos. Quero pedir à igreja, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Hino de Israel, no Salmo de número 121. Aleluia. Salmo bem conhecido. Fala da canção gradual. Aleluia. Fala de proteção divina que Deus ele tem para o seu povo. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão procurando, deixa eu apresentar o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração. Aleluia. O tema é: o Senhor é o socorro daqueles que confiam em Deus. Glória. Salmo 121. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, Aleluia. desde agora e para sempre. Senta glorificando ao nome do Senhor nesta noite. Amados irmãos, eu estive estudando esse salmo há cerca de 2 dias atrás, por conta de uma provação, de uma luta que eu passei muito grande. Alguns irmãos sabem aqui o que eu tenho passado. E no meio das lutas eu louvei muito a Deus uma canção que falava acerca desse salmo. Então o que eu estou pregando aqui é algo vivido, tá? É algo que eu vivi na prática. Porque nós conhecemos a Deus de verdade é quando nós estamos sofrendo. É quando nós estamos passando por provações. É quando nós estamos passando por luta que nós clamamos a Deus e pensamos que Deus ele não ouve. Mas na verdade Deus está escutando cada clamor que sai dos nossos lábios. Amados, esse salmo, ele é um salmo que fala de proteção. Ele é conhecido como salmo do viajante, porque ele vai descrever uma jornada em que um peregrino ele vai sair de um lugar em direção a Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, que estava acima de um certo monte, a saber, o monte de Sião, estava também a casa de Deus. Então, quando um peregrino ele saía da sua região, da sua casa, em direção a Jerusalém, ele tinha um destino exato, a casa de Deus. Só que esse salmista, ele vai descrever que ele passa por algumas dificuldades. Então não é diferente de mim e de você. Antes de virmos para a casa de Deus, nós passamos também por algumas dificuldades. Se eu fosse perguntar para cada um de nós aqui, cada um de nós ia relatar: irmão, eu passei por uma luta muito grande antes de vir para a casa de Deus. Está com uma semana que eu passo uma luta terrível. Então este salmo aqui, na verdade, ele vai trazer uma consolação. Porque este salmo ele é lido nos piores momentos da nossa vida. Quando você estiver passando por lutas, tribulações, lembre-se que este salmo pode falar com você. Porque tem uma mensagem interessante e peculiar para os servos de Deus que estão passando por luta, mas estão indo em direção para a casa de Deus todos os dias. Ou seja, este salmo aqui é para aqueles que confiam no Senhor em meio às suas adversidades. Aleluia. Este salmo, ele fala de proteção. Estou utilizando aqui meu esboço para não fugir da mensagem, porque essa proteção, ela vai vir de encontro conosco na nossa jornada aqui na terra. O salmista, ele descreve a sua jornada desde quando ele sai da sua casa em direção de Jerusalém, aonde havia a casa de Deus. Nós vamos perceber que quando ele descreve esta proteção, ele vai utilizar pelo menos aqui 3 artifícios para descrever. E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 3,
em versículo 4. É um salmo curto, mas é um salmo que traz bastante ensinamento. Ele diz aqui: não permitirá que teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. Ou seja, Deus, ele coloca os seus olhos sobre o salmista. Ele não vai tirar a sua atenção em nenhum momento da vida do salmista. O que Deus está falando aqui nesta mensagem? Ele está dizendo que os olhos dele estão sobre cada um de nós. Aleluia. Segundo, para descrever esta proteção, ele vai dizer: preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda de agora e para sempre. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o cuidado de Deus também está ao nosso redor. Quem te trouxe para a igreja foi o homem? Não. Quem te trouxe para a igreja foi o pregador? Não. Quem te trouxe hoje para a igreja foi a presença do Espírito Santo que está ao seu redor. Ele que tem cuidado de você. A Bíblia vai dizer que o certo salmista diz: dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então o Senhor, ele tem cuidado da vida de cada um de nós. Se não fosse a presença de Deus, se não fosse os olhos de Deus, se não fosse o cuidado de Deus, o que seria de cada um de nós? Nós provavelmente já teríamos morrido. Nós provavelmente teríamos pegado uma enfermidade que não teria cura nenhuma. Mas Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que os seus olhos estão sobre cada crente nesta noite. E Ele tem um recado para você. Ele está falando nessa noite: eu tenho cuidado da tua vida. Você está passando por luta, mas eu tenho sustentado a tua vida. Você está passando por aflições, mas eu tenho estado contigo nas tuas aflições. Eu quero que você fale carinhosamente para quem está do teu lado. Segundo o que nós lemos aqui, o Senhor, ele te vê. Diga: o Senhor, ele te vê. Ele te enche com a presença dele. E ele está ao seu redor. Mais uma vez. Ele te vê. Ele te enche com a presença dele. E ele está ao seu redor. Grave isso na sua mente. Ele vê você, ele te enche com a presença dele e também anda ao seu redor. Irmãos, nós vamos perceber que, voltando para o contexto da mensagem, este salmo é um salmo que fala de proteção. Por isso ele é considerado um salmo de proteção. Quando um peregrino ou um viajante, ele saía da sua residência, ele tinha um local exato: Jerusalém, aonde se encontrava a casa de Deus. Só que no meio do caminho, ele teria que enfrentar muitos perigos. E quais perigos são esses, pregador? Primeiro, ele teria que passar pelos vales. Segundo, ele teria que passar ali entre as rochas. Terceiro, ele teria que passar diante ou pelo meio de um caminho aonde teria assaltantes. E quarto, ele teria que passar muitas vezes à noite no frio e de dia diante do calor. Então ele teria que vencer tudo isso para chegar na casa de Deus, aonde ele acreditava que havia a presença de Deus. Aleluia. O que você tem vencido nesses dias para chegar à casa de Deus? Talvez você venceu muita calúnia. Talvez você venceu muita adversidade, muita provação, a falta de emprego. Muitas coisas aconteceram na sua vida para tentar impedir a sua chegada até aqui na casa de Deus. Mas só um detalhe: a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele chama a gente, ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Então cada um que está aqui nesta noite é mais do que vencedor, porque ele te livrou de todas as lutas à beira do caminho até a casa de Deus. Aleluia. Quando esse viajante se aproximava do monte a qual jazia a casa de Deus, ele erguia o seu olhar para os montes, acima dos montes, e dizia para si mesmo, perguntava para si mesmo:
De onde virá o meu socorro? E logo a resposta vinha em seus lábios: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Toda vez que um viajante que enfrentava luta, que enfrentava adversidade, chegava próximo da casa de Deus, ele dizia consigo mesmo: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, ele não vem do homem, ele não vem da criatura, ele não vem de coisas materiais, ele não vem do presidente, não vem do familiar, não vem de amigos. O teu socorro, ele tem endereço certo, ele vem de Deus. Espírito Santo de Deus, o Criador de todas as coisas, ele é o nosso socorro. Aleluia, Jesus. Agora, por que esse salmo aqui ele fala tanto de socorro? Do que o Senhor ele vai nos socorrer? É um salmo curto, mas ele tem bastante ensinamento. Voltando para o versículo de número 3, Aleluia. diz assim na minha tradução: não permitirá que teu pé seja abalado. Em outras traduções vai dizer que ele não permitirá que teus pés vacilem. Sabe o que significa a palavra vacilar? Segundo o dicionário Almeida, da nossa Bíblia Almeida, a palavra vacilar significa caminhar sem firmeza. Então a primeira coisa que Deus ele vai proteger em sua vida é os seus pés, para que você caminhe com firmeza e não caia em nenhuma cilada do inimigo, porque você tem direção certa, você tem a direção de ir para a casa de Deus e tem a direção de ir morar na morada celeste que é os céus. Então ele está falando: o Senhor vai te socorrer de caminhar nesta terra sem firmeza. A primeira coisa. Segunda coisa, que o Senhor ele vai nos proteger, nos socorrer. Versículo de número 6: o sol não castigará de dia e nem a lua de noite. Dos perigos do dia e dos perigos da noite. Quantos perigos surgem no nosso dia, quantas balas perdidas há por aí que pegam algumas pessoas, mas em você não tocou. Sabe por quê? Porque há uma proteção divina sobre a tua vida. Aleluia. Tantas pessoas que quando chegam à noite não acordam mais. Tantas pessoas que morrem dia após dia, mas ele tem preservado a tua vida. Sabe por quê? Porque há uma presença, há um olhar de Deus, há uma proteção de Deus que está ao seu redor. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus o grande. Versículo de número 7 diz o seguinte: o Senhor te preservará de todo o mal, ele preservará a tua alma. Do que o Senhor vai nos socorrer? Ele vai nos socorrer de todo o mal que pode acontecer em nossa vida. Vou repetir: do que o Senhor vai nos socorrer? Ele vai socorrer a tua vida de todo o mal que possa bater na sua vida. Oh, aleluia, Deus. Glória, glória. Quarto, versículo de número 8 diz assim: o Senhor preservará a tua ida e a tua vida de agora em diante e para sempre. Glória a Deus. O Senhor ele vai socorrer a tua entrada e a tua saída. Aleluia. Quando você sair daqui, o Senhor vai te proteger. Aleluia. Quando você saiu da sua casa para vir para cá, para a igreja, o Senhor te protegeu. Ele te socorreu no meio do caminho. Portanto, o salmista está dizendo: em todos os momentos da nossa vida, em todas as atividades, seja quando você sai de casa para ir trabalhar, ou para vir para a igreja, ou seja o que você for fazer, a presença de Deus, o livramento de Deus, Ele está te acompanhando para te livrar. Aleluia! Glória a Deus. O salmista, ele vai dizer que o Senhor, no versículo 4, Ele é o guarda de Israel. E ele diz que este guarda, ele não dorme. Olha, os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Ele não descansa só para te manter protegido. Aleluia.
Aleluia. Tem um cuidado de Deus especial sobre a tua vida, irmão. Glória, glória a Deus. O Todo-Poderoso, que é conhecido na Bíblia por El Shaddai, ele tem uma proteção divina que anda ao redor dos crentes. Por isso, não ande desanimado pelas provações. Ele vai te proteger em meio de todas as circunstâncias. Deus vivo. Aleluia. Aleluia, Deus Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero voltar aqui para o versículo de número, aleluia, 1. Diz assim: elevarei meus olhos para os montes. Quando o salmista ele fala de elevar os olhos para os montes, grave isso, irmão. Ele está falando de oração, porque isso faz parte de um gesto de oração. E eu quero trazer aqui, por exemplo, Salmo 123, versículo 1. É um costume que os judeus eles tinham de olhar para o céu enquanto eles estavam orando. Ele vai dizer no Salmo 123, verso 1, por exemplo: a ti que habita nos céus, elevo meus olhos. E nós temos um exemplo muito grande a saber, que foi Jesus Cristo. Quando ele estava diante ali da tumba de Lázaro, segundo João capítulo 11, verso 41, a Bíblia vai dizer que quando retiraram a pedra, Jesus ele olhou para os céus e disse o seguinte: Pai, graças te dou. Vou repetir. Quando Jesus ele estava diante da tumba de Lázaro, quando retiraram a pedra, ele olhou para os céus e disse: Pai, graças te dou. Por que nós temos que colocar esse exemplo, essa prática em nossa vida? É porque em todos os momentos, quando nós passamos por adversidade, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por aflições, nós temos que levar os nossos olhos para os céus e entender que é de lá que vem o nosso socorro. O teu socorro ele não vem da terra, porque na terra só habita a criatura. O teu socorro ele vem do céu, porque é lá no céu que habita o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Jesus ele agradeceu pelo milagre que foi feito na vida de Lázaro, milagre de ressurreição. No Salmo 24, versículo 3 ao 4, diz: quem subirá no monte santo do Senhor? Eita, Aleluia. Glória a Jesus. quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, Aleluia. que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Irmãos, a Bíblia vai chamar nós de forasteiros e peregrinos. É por isso que eu quero trazer esse salmo para mim e para você nesta noite. Nós somos forasteiros e peregrinos. Nós não somos dessa terra. Nós temos endereço exato, o céu. Nós estamos vindo para a igreja, mas nós entendemos que a nossa morada é no céu. Aleluia. A igreja é o lugar que capacita a nossa vida para ir morar no céu. Aleluia. É por isso que nós temos o costume de vir para a igreja. Nós não somos deste mundo. Repita para o irmão que está do seu lado: você não é deste mundo. Logo, logo, diga: Jesus vai voltar e vai te levar para morar com Ele. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não é desta terra. Jesus ele vai dizer que neste mundo nós temos aflições, mas ele também vai nos prometer que em breve ele vai nos levar para a pátria celestial, que é o céu. Aqui é momentâneo, aqui é uma jornada. Assim como um peregrino saía da sua residência rumo à casa de Deus que estava em Jerusalém para participar das festas judaicas, assim somos cada um de nós. Quando saímos da nossa casa, vimos para a igreja, nós temos exato endereço, que é os céus. Nós não viemos aqui para ficar, nós viemos aqui para se capacitar para subir para Deus.
É por isso que em todos os momentos dessa trajetória da nossa vida, de sair de nossa casa, de trabalhar, de ir para o nosso serviço, de vir para a igreja, de voltar para a nossa casa, nós temos que entender que a nossa morada não é aqui e o Senhor Ele está preparando lugar para nós. Glória, glória a Deus. E eu quero que você reflita aqui nesta noite. O salmista, ele diz que elevarei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O socorro do salmista vem dos montes? Não. O socorro do salmista, ele vem de Deus. Ele está falando de elevar, de olhar acima dos montes. Naquela época, existia os israelitas que se apostataram da sua fé. Não só os fiéis subiam os montes, como também até os apóstolos. E quando eu estava estudando isso, Deus revelou na hora. Meu filho, quantos que se apostatou da sua fé, que não respeitam mais pastor, nem Deus, são desobedientes, estão achando que em cima do monte há a proteção divina. Estão achando que é um monte que vai proteger eles. Estão achando que é um monte que vai socorrer eles. Estão vivendo em desobediência e estão lá em cima do monte. Ei, o problema não é subir o monte. O problema é como eu estou subindo o monte. Aleluia, Jesus. Na época que eu aceitei Jesus, eu me lembro que os meus pastores sempre diziam para mim, irmão, quando for subir o monte, vá preparado, porque o monte não é brincadeira para cristão. É coisa séria. Tanto que a gente não leva ímpio para subir o monte conosco. Porque lá nós temos o compromisso de apelarmos para Deus. Agora um bando de gente no dia de hoje que não se congrega mais em igreja, que não respeita pastores, que não respeita Deus, que são desobedientes, está achando que o monte é o lugar da sua habitação e que de lá vem o socorro. Quantas pessoas desobedientes acham que de lá do monte vai vir o seu socorro? O salmista está revelando, eu elevo meus olhos. Mas é acima dos montes, é lá no céu. É aonde Deus habita que vem o meu socorro. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com os convites. Pessoas que nos convidam para subir o monte, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Você vai abrir a internet, aí tem um bando de palhaço. Desculpa a expressão, mas tem um bando de palhaço. Denegrindo a imagem do Evangelho. Fazendo coisas ali que não convém ao cristão. Falando ou dizendo que fala em mistério, mas faz um monte de palhaçada. Esses já estão fora dos caminhos de Deus. Estão blasfemando do Senhor. São apóstatas dos dias de hoje, porque não congrega, não respeita o pastor, não respeitam a Deus, não são obedientes e acham que por estar no monte já basta. Não, porque na época de Israel já existia também aqueles que eram desobedientes, mas também subiram um monte para adorar outros deuses. Aleluia. Quantos cristãos no dia de hoje estão brincando com as coisas de Deus? O salmista está dizendo, o meu socorro não está presente nos montes. O meu socorro está presente além dos montes. Ele sobe o monte, porque lá no monte havia a casa de Deus, aonde ele acreditava que dentro da casa de Deus tinha a presença. Mas quando ele diz, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele diz claramente, o meu socorro vem do Deus que criou os céus e a terra. Como eu falei, o problema não é subir um monte, é como nós estamos subindo. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero aqui já partir para o final desta mensagem. Aleluia. O salmista ele vai trazer algumas lições para cada um de nós. Primeiro, quando ele fala acerca dos montes, e fala que não é dos montes que vem o socorro, ele vai trazer para os dias de hoje dizendo, não confie em coisas materiais. Não confie nas coisas que foram criadas. Porque são criaturas.
Toda criatura tem por obrigação honrar o nome de Deus. A criatura ou ser material não pode te socorrer. Tem momentos que o dinheiro, por exemplo, ele vem, ajuda a nossa vida. Mas tem momentos que quando o cristão ele pega uma enfermidade, ou que uma pessoa do mundo pega uma enfermidade que não tem cura, ele vai gastar todo o seu dinheiro não vai servir de nada. Por quê? Porque ele acreditou naquilo que é material. E o salmista está dizendo, ei, não é aquilo que material que vai te socorrer, mas é aquilo que criou a matéria, é o Criador de todas as coisas. É Ele que pode socorrer a nossa vida. Em seguida, eu quero dizer que, juntamente com o salmista, quando ele fala, eleva os olhos sobre os montes, é que nós temos que aprender uma coisa. O salmista, ele passou por grandes lutas para chegar diante da casa de Deus que estava em Jerusalém. Ele vai dizer, eleva os teus olhos. E eu quero te dar um recado de Deus nesta noite. Eleva os teus olhos para além das tuas dificuldades. Eleva os teus olhos para além das tuas lutas. Eleva os teus olhos para além das provações que você tem passado. Eleva os teus olhos para além do desemprego, das lutas, das adversidades. Faça como o salmista. Eleva os teus olhos para os céus. Olha para o seu olhar para Deus, porque é de lá que vem o teu socorro. Eita, glória a Deus. Aonde você não vê a solução, aonde você não vê ali, muitas das vezes o milagre, Jesus está falando essa palavra, Deus está falando essa palavra. Quando você não vê a solução, quando você não vê o milagre, quando você vê que o homem que te prometeu, ele não pode fazer nada por ti, olha para o alto, olha para Deus, porque é de lá que vem o teu socorro. Amados irmãos, eu quero que a igreja se põe de pé. Aleluia! Eu quero que você diga nessa noite bem forte o tema dessa mensagem. O Senhor é o socorro daqueles que confiam em Deus. Mais uma vez, a igreja. O Senhor é o socorro daqueles que confiam em Deus. Mais uma vez, para ser bonito. O Senhor é o socorro daqueles que confiam em Deus. Recebe em nome de Jesus essa palavra, será nesse momento oportunidade.